João acordou sob Tim Chong Bao THC Vang VNG Trong CNHNHB Lisbon, Tim Petim THCH QNHN Cook GI em Coate Miguel. Amanhã, no Douro. Preciso de falar contigo, Miguel havia dito, a voz trêmula, algo que João nunca ouvira antes. Mas quando chegou ao cais, Miguel não estava lá, em vez disso, uma carta amassada no banco, revelando uma verdade que abalaria tudo. Eu amo-te, João, mais do que como amigo. O sol de verão iluminava as águas calmas do Rio Douro, enquanto João relia a carta pela 10ª vez, as palavras dançando como fantasmas na sua mente. Ele e Miguel eram inseparáveis desde a infância em Porto, partilhando segredos, aventuras e sonhos. Miguel, o extrovertido com cabelos cacheados e olhos verdes penetrantes, sempre fora o que puxava João para fora da concha. João, mais reservado, com cabelos castanhos curtos e corpo atlético de quem jogava futebol aos fins de semana, via em Miguel um irmão que nunca tivera. Mas agora, esta confissão mudava tudo. Como poderia enfrentar o amigo depois disto? A sociedade portuguesa, apesar dos avanços, ainda carregava ecos de conservadorismo, especialmente nas famílias tradicionais como a de João, onde o pai, um pescador reformado, falava com desdém sobre essas modernices. João decidiu esperar. Talvez Miguel aparecesse, e pudessem rir disto como uma piada. Mas as horas passavam, e o barco alugado balançava vazio. Ele embarcou sozinho, navegando rio acima, o vento carregando memórias. Lembrou-se da vez em que, adolescentes, acamparam nas margens do rio, partilhando uma garrafa de vinho roubada do pai de Miguel. Naquela noite, Miguel havia confessado o medo de decepcionar a família, que esperava que ele se casasse e continuasse o negócio de vinhos. João, por sua vez, lutava com a pressão do pai para se tornar engenheiro, em vez de perseguir a paixão pela fotografia. Somos livres, mano, dissera Miguel então. Mas liberdade tinha um preço. Enquanto o barco cortava as águas, João sentiu uma angústia crescer. E se ele sentisse o mesmo? Os pensamentos proibidos que ocasionalmente o visitavam à noite, quando via Miguel rir ou tocar-lhe o ombro. Não, isso era loucura. Ele namorava a Ana há 2 anos, uma relação estável, aprovada pela família. Mas por que, então, a carta de Miguel o deixava tão inquieto? Parou o barco numa pequena enseada, sentou-se na proa e chorou pela primeira vez em anos. A solidão do rio amplificava tudo, o som das aves, o murmúrio da água, o eco da sua confusão interna. De repente, ouviu passos na margem. Miguel surgiu entre as árvores, ofegante, o rosto pálido. Desculpa, João. Não consegui vir mais cedo. Tive de lidar com o meu pai. Eles se olharam, o ar carregado de tensão. Miguel sentou-se no barco, e começaram a navegar juntos, mas o silêncio era ensurdecedor. Finalmente, Miguel quebrou a carta. Era verdade. Há anos que sinto isto. Mas sei que é errado, que a sociedade não aceita, que a minha família me renegaria. João sentiu um nó na garganta. E eu? O que queres que eu faça? Destruir tudo o que temos. A viagem prosseguiu, mas agora com uma sombra. Pararam numa vila ribeirinha para almoçar, onde velhos locais os olhavam com curiosidade. Miguel contou sobre as noites insones, lutando contra sentimentos que a igreja e a família rotulavam como pecado. João, por sua vez, admitiu a pressão da mãe para casar com Ana, para assentar. Mas e se eu não quiser isso? Murmurou João, surpreendendo-se a si mesmo. O almoço terminou em discussão acalorada, com Miguel acusando João de covardia, e João retrucando que Miguel era egoísta por arriscar a amizade. Ao anoitecer, acamparam numa praia isolada. Sentados à fogueira, Miguel abriu o coração. Lembras-te da nossa viagem a Sintra? Quando eu te abracei depois de cairmos da bicicleta. Foi aí que soube. João sentiu um calor subir ao rosto. Parte dele queria fugir, outra queria explorar. Mas o medo venceu. Não posso, Miguel. A minha família. O que diriam? Miguel assentiu, magoado, e dormiram em tendas separadas, o rio sussurrando segredos não ditos. No dia seguinte, a tensão escalou. Enquanto navegavam, uma tempestade surgiu, forçando-os a atracar num penhasco. Ali, isolados, confrontaram-se. Miguel implorou, dá-nos uma chance. João, dividido, beijou impulsivamente. O mundo parou. Mas logo o remorso veio. Isto é um erro, disse João, recuando. Miguel, ferido, gritou, então vai embora. João deixou o barco, caminhando pela margem, deixando Miguel sozinho na chuva.
Horas depois, arrependido, João voltou, mas Miguel havia partido. Encontrou apenas uma nota: vou para casa. Adeus. O coração de João apertou. Como poderia consertar isto? A viagem que devia unir, separa-os. Regressou a Lisbon, a mente em turbilhão, questionando tudo: a amizade, o amor, a sociedade que os moldava. De volta a Lisbon, João mergulhou no trabalho como fotógrafo freelance, capturando imagens de ruas movimentadas e festas tradicionais, mas cada clique lembrava-lhe Miguel. Ana notou a mudança. Estás distante, amor. O que se passa? Ele mentiu, dizendo que era cansaço da viagem, mas a culpa corroía-o noite após noite, revivia o beijo, o toque breve que despertara algo profundo, algo que a sociedade portuguesa, com as suas raízes católicas, condenava. Miguel, em Porto, enfrentava o seu próprio inferno. O pai, dono de uma adega familiar, pressionava-o para se envolver mais no negócio. Precisas de uma mulher, filho. Alguém como a tua mãe, para te estabilizar. Miguel sorria forçado, mas internamente desmoronava. Enviou mensagens a João, mas sem resposta. A solidão amplificava a dor, anos de amizade, possivelmente arruinados por uma confissão impulsiva. Ele frequentava bares escondidos em Bairro Alto, onde comunidades LGBT se reuniam discretamente, mas o medo de ser visto o impedia de se abrir. Uma semana depois, João recebeu uma chamada da mãe de Miguel. Ele está estranho, João. Vem visitá-lo. Relutante, viajou para Porto. Encontrou Miguel na adega, rodeado de barris de vinho do Porto, o rosto marcado por olheiras. Por que vieste? Perguntou Miguel, frio. João hesitou. Porque me importo. Mas o que fizemos? Foi um erro. Miguel riu amargamente. Um erro. Para mim foi verdade. A discussão escalou, com acusações voando, João chamando Miguel de imprudente, Miguel retrucando que João vivia uma mentira com Ana. A família de Miguel interrompeu, convidando João para jantar. À mesa, o pai de Miguel falou sobre tradições. Nestes tempos modernos, as pessoas esquecem os valores. O casamento, a família. É o que nos define. João sentiu o peso das palavras, sabendo que aplicavam a ele também. Após o jantar, sozinho com Miguel no jardim, confessou: tenho medo. O meu pai já me disse que se eu desviasse, me deserdaria. Miguel tocou-lhe o braço. E se lutássemos juntos? Mas João recuou, partindo no dia seguinte, deixando Miguel devastado. Em Lisbon, Ana confrontou João, a outra pessoa. Ele negou, mas a dúvida plantada. Começou a pesquisar online sobre identidade sexual, lendo histórias de portugueses que enfrentavam rejeição familiar. Uma noite, encontrou um fórum onde alguém partilhava uma história semelhante, um amor proibido que custara amizades e família. Isso abalou, ligou para Miguel: preciso de tempo. Miguel, magoado, desligou. Os meses passaram. João terminou com Ana, alegando incompatibilidade, mas a verdade era o conflito interno. A mãe notou: estás infeliz, filho. É por causa daquela viagem. Ele evitou, mas o pai, num jantar familiar, comentou notícias sobre direitos LGBT. Isso é moda estrangeira. Aqui, somos tradicionais. João sentiu raiva, mas calou-se, o silêncio custando-lhe a sanidade. Miguel, por sua vez, envolveu-se num grupo de apoio em Porto, onde conheceu outros como ele. Mas a traição sentida por João o impedia de avançar. Uma noite, bêbado, enviou uma mensagem: esquece-me. João leu, coração partido, e decidiu confrontar a família. Contou à mãe sobre os sentimentos confusos. Ela chorou: não faças isso ao teu pai. O confronto familiar escalou, com o pai gritando: sais de casa se fores assim. João saiu, pernoitando num hotel, questionando se valia a pena. Reuniu coragem e viajou de novo para Porto. Encontrou Miguel num café, olhos vermelhos. Perdi tudo por ti, disse Miguel. João respondeu: eu também. Eles conversaram horas, explorando dores, a pressão social, o medo da rejeição, as escolhas morais. Mas uma decisão pairava: prosseguir ou desistir. A reconciliação foi frágil. João e Miguel concordaram em manter contato discreto, encontrando-se em locais isolados como as praias da Costa da Caparica. Cada encontro era uma mistura de alegria e tensão, toques furtivos, conversas profundas sobre sonhos reprimidos. Miguel partilhava histórias do grupo de apoio, onde aprender a que amar não era pecado, mas a sociedade o tornava assim. João,
ainda lutando, confessava noites de insônia, pesando o amor contra a família. Um dia, o pai de João descobriu mensagens no telemóvel. Confrontou-o, é verdade. Com o Miguel. João, encurralado, admitiu. O pai explodiu, estás louco. Isso destrói famílias. A mãe mediou, mas o dano estava feito. João foi expulso de casa, levando apenas uma mala. Refugiou-se em casa de um amigo, mas a dor era imensa, anos de amor filial trocados por honestidade. Miguel, ao saber, ofereceu abrigo em Porto. Vem viver comigo, disse. João hesitou, e a tua família? Miguel confessara ao pai, que reagira com silêncio gélido, ameaçando cortar a herança. Paguei o preço, respondeu Miguel. João mudou-se, e pela primeira vez, viveram juntos, mas não como amantes plenos, o medo persistia. Vizinhos sussurravam, amigos afastavam-se. Num evento social, um antigo colega zombou, ouvi rumores. Cuidado, Portugal não é Amsterdão. A tensão culminou numa festa familiar de Miguel. O tio, conservador, confrontou-os, isso é contra Deus. Miguel defendeu, amor não tem género. A discussão virou caos, com familiares divididos. João sentiu-se culpado, sou eu o problema. Fugiu da festa, caminhando pelas ruas de Porto, questionando se o amor valia a destruição. De volta ao apartamento, Miguel esperava. Não desistas agora. Mas João, exausto, disse, talvez devêssemos parar. Miguel, traído novamente, gritou, covarde. João saiu, perambulando pela noite, encontrando um bar LGBT. Ali, conversou com estranhos que partilhavam histórias semelhantes, perdas, mas também libertações. Uma frase ficou, o maior arrependimento é não viver a verdade. Inspirado, regressou. Encontrou Miguel embalando coisas. Vou embora, disse Miguel. João implorou, fica. Vamos lutar. Beijaram-se, desta vez com convicção. Mas o telefone tocou, a mãe de João, informando que o pai sofrera um infarte. Culpa invadiu João, foi por minha causa. No hospital, o pai, fraco, murmurou, porque, filho. João chorou, porque amo. O pai virou o rosto, mas a mãe sussurrou, dá-lhe tempo. Miguel esperava fora, apoio silencioso. A crise uniu-os, mas expôs fragilidades. Miguel começou a duvidar, temendo mais perdas. Semanas depois, um escândalo, um jornal local publicou sobre jovens desafiando tradições, citando-os anonimamente. Amigos traíram, revelando nomes. A pressão social intensificou, chamadas anónimas, olhares hostis. João perdeu clientes como fotógrafo, Miguel, oportunidades na adega. Vale a pena? Perguntou João. Miguel, determinado, sim, por nós. Mas uma traição veio. Ana, ex de João, contactou Miguel, alegando que João ainda a amava. Era mentira, mas semeou dúvida. Miguel confrontou João, é verdade. João negou, mas a semente cresceu. Numa discussão, Miguel acusou, escolhes o fácil. João, ferido, saiu. A separação durou semanas. João voltou a Lisbon, morando num quarto alugado, focando no trabalho. Mas a solidão devorava-o, ligava para a mãe, que atualizava, teu pai melhora, mas está magoado. Ele visitava, mas conversas eram tensas. Pensa na família, dizia o pai. João respondia, a família inclui-me como sou. Miguel, em Porto, mergulhava no negócio familiar, mas o pai, ainda frio, comentava, arruma a tua vida. Ele frequentava o grupo de apoio, conhecendo Tiago, um homem aberto sobre a sua sexualidade. Tiago oferecia consolo, e numa noite fraca, Miguel beijou, arrependendo-se imediatamente. Foi um erro, pensou, mas a culpa pesava. João soube por um amigo comum. Devastado, viajou para Porto. Confrontou Miguel, traíste-me. Miguel admitiu, estava sozinho. A dor foi imensa, anos de amizade, amor nascente, destruídos por impulsos. João gritou, paguei tudo por ti. Miguel chorou, e eu por ti. Eles decidiram falar honestamente. Sentados no cais do Douro, reviveram a viagem inicial. Começou aqui, disse João. Miguel assentiu, e pode acabar aqui. Mas em vez de fim, escolheram perdoar. Vamos devagar, concordaram.
Reconstruíram, enfrentando sociedade juntos, participando em marchas LGBT em Lisbon, apesar de riscos. A família de João amoleceu. O pai, após terapia, convidou-os para jantar. Não entendo, mas és meu filho. Foi um passo. Para Miguel, o pai cedeu. O negócio é teu, independentemente. Mas desafios persistiam, discriminação no trabalho, amigos perdidos. Numa viagem de reconciliação ao Alentejo, partilharam sonhos, casar, adotar. Mas realidades bateram, leis permitiam, mas sociedade nem sempre. Uma noite, num restaurante, um grupo hostil os insultou. Miguel defendeu, levando a uma briga. João, ferido, questionou, vale o sangue. De volta, fortaleceram-se. João publicou fotos de casais LGBT, ganhando apoio online, mas também ódio. Miguel expandiu a adega para vinhos inclusivos, rotulando com mensagens de aceitação. Mas uma traição final veio. Tiago, ciumento, espalhou rumores sobre Miguel. A confiança abalou novamente. Confrontaram Tiago juntos, resolvendo. Isso uniu-os mais. Mas o custo era alto, saúde mental deteriorada, relações familiares tensas, carreiras impactadas. No momento de dúvida, João perguntou, e se tivéssemos escolhido diferente? Miguel respondeu, seríamos infelizes. Os anos passaram, mas as cicatrizes permaneciam. João e Miguel viviam juntos em Lisbon, uma vida discreta mas autêntica. Casaram numa cerimónia pequena, com famílias presentes, um milagre conquistado a custo de lágrimas e discussões. O pai de João, agora avô de um sobrinho, murmurava aceitação. O de Miguel gerenciava a adega à distância, evitando tópicos sensíveis. Mas o passado assombrava. No aniversário, Miguel confessou o beijo com Tiago novamente, revivendo dor. João perdoou, mas a confiança era frágil. Eles frequentavam terapia, explorando conflitos internos, o medo de João de abandono, a impulsividade de Miguel. A sociedade evoluía, leis protegem, mas preconceitos persistem em vilas rurais. Numa viagem de volta ao Douro, reviveram o início. Sentados no barco, João disse, pagamos caro. Miguel assentiu, mas ganhamos liberdade. Refletiram sobre escolhas, confessar ou calar. Confrontar famílias ou fugir. Amar abertamente ou esconder. A vida prosseguiu com altos e baixos. João tornou-se fotógrafo reconhecido por retratos LGBT, Miguel, empresário inovador. Mas perdas, amigos que se foram, oportunidades negadas. Numa entrevista, partilharam a história, inspirando outros, mas atraindo críticas. No fim, sentados à beira do rio, Miguel perguntou, farias de novo? João sorriu, sim. Mas a dúvida paira. Em uma sociedade que evolui devagar, o amor vale o preço. Foi certo João e Miguel priorizarem o amor sobre as expectativas familiares e sociais.